Esse vídeo tem circulado pelas redes sociais e, supostamente, mostra um comportamento anormal dos pássaros na região atingida pelo terremoto na Turquia e Síria no último dia 6. Mas será que os animais têm capacidade de sentir os terremotos? Existem estudos que comprovam essa teoria? Vamos ver o que a ciência sabe sobre esse assunto no vídeo de hoje. Bora lá então, Padawans Geográficos! A mais antiga menção registrada sobre comportamentos incomuns de animais antes de um desastre natural remonta a 373 a.C., quando o historiador grego Tucídides descreveu que ratos, cães, cobras e raposas abandonaram a cidade de Hélice, na Grécia, dias antes de um terremoto devastador. Há relatos similares em outros períodos da história humana. Antes do terremoto de Nápoles, na Itália, em 1805, bois, carneiros, cães e gansos, supostamente, começaram a emitir sinais de alerta em uníssono, ou seja, todos ao mesmo tempo. E houve relatos de que cavalos correram em pânico pouco antes do terremoto de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906. Mesmo com tecnologias avançadas, pode ser difícil detectar muitos tipos de desastres naturais iminentes. No caso de terremotos, por exemplo, sismógrafos só começam a registrar oscilações quando a Terra já começa a tremer. Previsões precisas exigem sinais antecipatórios e até agora cientistas ainda não encontraram nenhum indicador característico que possa ser identificado antes de grandes terremotos. Por isso, alguns cientistas estão cada vez mais dispostos a considerar alertas menos convencionais, como o comportamento dos animais, para tentar identificar um grande desastre natural vindouro. Há 5 anos, uma equipe liderada pelo Dr. Martin Wilkelskin, do Instituto Max Planck de Comportamento Animal na Alemanha, realizou uma pesquisa importante sobre a capacidade dos animais de prever desastres naturais. O estudo foi realizado na região de Marche, na Itália, sujeita a terremotos. Durante o período de pesquisa, colares com chips foram colocados em animais como vacas, carneiros e cães, e os dados de movimentos desses animais foram enviados a um computador central. Os pesquisadores descobriram que os animais começavam a mudar o seu comportamento até 20 horas antes dos terremotos. Quando houve um aumento de 50% na atividade dos animais monitorados por mais de 45 minutos, os pesquisadores previram corretamente 7 dos 8 fortes terremotos de magnitude superior a 4. Segundo Martin, quanto mais próximos os animais estavam os epicentros dos terremotos iminentes, mais cedo eles mudavam seu comportamento. Outra pesquisa realizada por Martin, que acompanhou o comportamento de cabras monitoradas nas encostas vulcânicas do Monte Etna, na Sicília, também concluiu que os animais pareciam sentir antecipadamente quando o vulcão entraria em erupção. Vale destacar que o Monte Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa. De acordo com outra pesquisa, alguns animais podem estar detectando sinais elétricos ou ondas de pressão antes de um terremoto ocorrer. A ecologista comportamental Rachel Grant encontrou resultados similares na Cordilheira dos Andes, ao realizar monitoramento remoto dos padrões de movimentação de animais usando câmeras acionadas por movimento. Ela fez essa pesquisa no Parque Nacional de Yanachaga, no Peru. Ela descobriu que o número de animais registrados pelas câmeras começou a cair cerca de 23 dias antes de um terremoto de magnitude 7 em 2011. E depois acelerou 8 dias antes do tremor acontecer. Ela também encontrou evidências de fortes perturbações das cargas elétricas da atmosfera local, que poderiam estar acionando as mudanças de comportamento dos animais locais. Os terremotos são precedidos por um período em que surgem tensões nas rochas profundas, o que cria cargas eletrônicas chamadas de buracos positivos. Essas portadoras de cargas eletrônicas têm alta mobilidade e podem fluir rapidamente da crosta para a superfície da Terra, onde ionizam moléculas de ar acima do local onde elas surgem. À medida que esses buracos positivos fluem, eles geram também ondas eletromagnéticas em ultra baixa frequência,
que alguns animais podem ser capazes de detectar. Além disso, os buracos positivos também podem causar o surgimento de certas substâncias tóxicas antes dos terremotos. O professor de Geografia Física e Riscos Naturais da Universidade de Coventry, no Reino Unido, Matthew Blackett, afirma que alguns cientistas defendem a teoria de que os animais podem ter um mecanismo evoluído de fuga de sismos. Ele sugere que os animais podem detectar ondas de pressão ou mudanças no campo elétrico, pois eles têm muito ferro no corpo, que é sensível ao magnetismo e aos campos elétricos. É como se os animais fossem o próprio Magneto, dos X-Men. Antes do grande terremoto que aconteceu em Gujarat, na Índia, em 2001, com magnitude de 7,7, satélites detectaram um aumento nos níveis de monóxido de carbono na área de 100 km² ao redor do que viria a ser o epicentro do tremor. Os cientistas sugerem que o monóxido de carbono pode ter sido liberado da Terra devido ao acúmulo de pressão nas rochas à medida que o terremoto se aproximava. Os animais possuem sentidos altamente desenvolvidos, como olfato, capacidade de detectar ondas de baixa frequência e a sensibilidade a ar ionizado, o que os torna capazes de captar precursores de terremotos. Eles podem sentir cheiros desagradáveis, perceber alterações nas ondas sonoras e sentir a ionização do ar através de suas pelagens ou penas. Isso seriam meio que superpoderes desses animais que conseguiriam sentir o que nós seres humanos não conseguimos. A possibilidade de prever terremotos observando os animais é uma questão complexa. Em 2020, um grupo de pesquisadores liderados por Will Kelski desenvolveu um protótipo de sistema de alerta de terremotos com base em dados de monitoramento da atividade de animais. Eles acreditam que os animais próximos ao ponto de origem de um terremoto iminente exibiriam sinais de alerta antes do tremor. Os animais mais distantes do epicentro exibiriam sinais de alerta posteriormente. No entanto, a fim de utilizar esses animais para prever terremotos, os pesquisadores precisarão monitorá-los por longos períodos de tempo, em várias regiões sujeitas a terremotos. Para isso, eles estão contando com a ajuda do Sistema Global de Observação de Animais, chamado ICARUS, que reúne dados de movimentos de animais no mundo todo. Enquanto isso, a China já desenvolveu um sistema de alerta de terremotos que monitora cobras em fazendas próximas ao solo de uma região suscetível a terremotos. As cobras possuem mecanismos sensoriais sensíveis que as ajudam a detectar mudanças súbitas no ambiente, como foi o caso do grande terremoto em Haicheng em 1975. Jiang Winsong, diretor do escritório de terremotos em Nanning, afirmou que as cobras são as criaturas mais sensíveis aos terremotos. Quando um terremoto está prestes a acontecer, as cobras saem de seus ninhos, mesmo no frio do inverno. Os terremotos não são os únicos desastres que os animais parecem conseguir detectar com antecedência. As aves parecem ter a capacidade de detectar outros desastres naturais com antecedência. A capacidade das aves de identificação à aproximação de eventos como terremotos e tempestades é cada vez mais estudada. Em 2014, os cientistas que monitoravam mariquitas de asa amarela nos Estados Unidos observaram um fenômeno conhecido como migração de evacuação. As aves começaram a deixar o local de reprodução nas montanhas Cumberland, no Tennessee, e voaram cerca de 700 quilômetros, apesar de terem acabado de voar cerca de 5.000 quilômetros a partir do norte da América do Sul. Pouco tempo depois, mais de 80 tornados atingiram a região, matando 35 pessoas e causando mais de $1 bilhão em danos. Apesar das evidências sugerirem que os pássaros conseguiriam sentir a aproximação dos tornados a mais de 400 quilômetros de distância, como eles conseguem fazer isso ainda é incerto. Estudos iniciais sugerem que os pássaros possam ser sensíveis a infrassons, sons de baixa frequência inaudíveis para os seres humanos, mas presentes em todo o ambiente natural. Henry Streb, biólogo da vida selvagem da Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirmou que tempestades com tornados produzem infrassons muito fortes, que podem viajar por milhares de quilômetros. Além disso, ele acredita que esses infrassons viajam em uma frequência que os pássaros estão sintonizados para ouvir. A opinião de especialistas não é unânime quanto à viabilidade de usar animais como alerta precoce para prever desastres naturais. Mesmo que haja evidências de que eles possam ajudar,
dependeremos de uma combinação de diferentes fatores de alerta para obtermos uma visão completa da situação. No entanto, talvez seja a hora de darmos mais atenção aos sinais que os animais dão. Bom, Padawans, vocês já sabiam que os animais poderiam prever eventos como esse? Acham que podemos usar o comportamento dos animais como sistema de alerta preciso para a chegada de tsunamis, tornados, ciclones, terremotos e erupções vulcânicas? Deixem aqui os comentários de vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!